Olá pessoal, professor Rafael aqui falando. Esse vídeo que eu estou postando aqui para vocês tem como objetivo explicar um pouquinho os vários níveis de título e subtítulo dentro de um trabalho de texto, tudo bem? Bom, logo eu estarei postando para vocês um recurso do Microsoft Word que permite criar essa numeração, criar esse sumário. Nós vamos desenvolver um projetinho aí e assim que ele estiver pronto ou quase concluído, nós vamos gerar o índice ou o sumário através dele. Porém, para que a gente possa fazer isso, é necessário primeiro entender o que seria essa ideia de vários níveis, tudo bem? Bom, eu deixei já aqui na tela para vocês algumas palavrinhas e já quero explicar para vocês do que se trata essa minha ideia aqui. Vamos supor que eu esteja fazendo um trabalho, um projeto aí sobre tecnologia, tudo bem? Então eu quero falar sobre alguns dispositivos, sobre as tecnologias que eles possuem. Então eu separei aqui, eu deixei em vermelho. Na verdade eu deixei em vermelho apenas para ficar fácil de entender no vídeo, mas seria tudo uma única cor mesmo, normalmente preto. Então eu deixei de vermelho aí computadores e também os smartphones, ou seja, celular. Esse meu trabalho então, eu quero falar um pouquinho de computador e quero falar um pouquinho também de celular, tudo bem? Aí eu falo assim, ó. Bom, então o meu trabalho ele tem dois títulos. Tem a parte de computadores e tem a parte de celulares. Como eu disse, eles são os títulos, ou seja, dentro de cada um desses títulos, nós vamos utilizar também subtítulos. E aí é que entra esta ideia de níveis, tudo bem? De níveis. Então eu vou fazer assim. Primeiro, de uma forma manual, eu até nesse vídeo eu ocultei aqui as ferramentas do Word, ou seja, nem é importante nesse momento utilizarmos as ferramentas, mas sim entender essa ideia de níveis, tudo bem? Bom, então eu vou clicar aqui, ó, computadores. Esse é o meu primeiro item, não é verdade? Então eu coloco aqui, ó, o número 1 para computadores, tá legal? Bom, aí em celular, na verdade eu nem queria esse preenchimento automático aí. Então, em celulares, eu vou colocar aqui o meu número 2, ou seja, eu vou falar de dois itens. Primeiro eu vou falar de computadores e depois eu vou falar de celulares, tá certo? De smartphone. Bom, só que quando eu começar a falar de computadores, eu entro lá com um texto, a história dos computadores, quando que eles surgiram, quem criou e tudo mais, tal. Tem um texto lá grande. E aí chega um momento eu falo, pronto, agora eu quero falar de programas de computadores, a parte de software, tudo bem? Aí como a parte de software pertence a computadores, eu vou criar um subtítulo. Este subtítulo está dentro de computadores. Então eu vou colocar aqui no caso 1. Por que eu coloquei esse 1? Porque ele pertence a computadores. Aí vai ser o primeiro subtítulo. Então 1.1, tá certo? Então este segundo número 1 aqui indica que é o primeiro item deste computador. Tá legal? Legal. Aí, software são todos os programas, tal, eu falo lá a história deles, tudo, e falo assim, vou citar alguns dos programas. Então, chega aqui embaixo, eu quero falar do Word, o editor de textos mais utilizado do mundo. Então, eu coloco aqui, ó, 1, porque nós temos esse primeiro nível. É o título, computadores. Aí eu coloco ponto 1. Por que ponto 1? Esse segundo número 1. Porque eu estou trabalhando com software.
Aí ponto 1 novamente. E por que esse terceiro número 1? Bom, se trata do primeiro programa que eu estou falando. Então, o último número 1 vem de Word. O segundo aqui, ó, o do meio, vem de software. E o primeiro vem de computadores. Vai ficando complicado, não é verdade? Bom, vamos entendendo aos poucos. Vamos ver aqui na sequência Excel. Excel, eu estou falando também de um programa. Então, ele tem o mesmo nível do Word. Eu não tenho que descer um degrau. Eu vou, então, falar 1 de computadores, vou falar 1 de software e 2, nesse caso, o 2, pois se trata do meu segundo software que eu estou falando. Então, Word é o primeiro, Excel é o segundo. Então, se eu colocasse na sequência aqui, ó, logo abaixo Excel, eu quero falar do PowerPoint. Então, seria 1, porque estou falando de computadores. 1, que eu estou falando de software. 3, pois se trata do terceiro programa, o PowerPoint no caso. Tá legal? Bom, só que aqui embaixo eu paro. Eu não quero mais falar de software. Eu vou voltar um nível acima. Eu quero falar de algo que acontece ali dentro do computador, de hardware. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Número 1. Por que nós temos esse número 1? Pois estou falando de computadores. Ponto. Agora, se eu colocasse o número 1 aqui, eu estaria fazendo isso errado, pois hardware não se diz a respeito, ou seja, não se trata de software. Hardware é a parte física do computador, estamos falando de peças. Então, o meu segundo número aqui tem que ser 2. Então, olha lá que interessante. Eu posso dizer que dentro de computador eu posso escolher se eu quero trabalhar com software ou se eu quero trabalhar com hardware. Porque eu estou selecionando este e este. Porque são os dois que eu tenho 2 números. Ou seja, 2 números aqui, 2 números aqui. Ou seja, esses 2 são o nível número 2, tá certo? 1.1 e 1.2. Tem 2 números, 2 níveis. Tá legal? Bom, agora placa-mãe. Placa-mãe é um tipo de peça do computador. Então, eu preciso colocar 1. Por que 1? Estou falando de computador. Ponto. 2. Por que 2? Porque eu estou falando de peças, de hardware. Ponto 1. Por que esse ponto 1 no final? Pois esse é a primeira peça do computador que vai ter no meu trabalho, no meu texto. Tá certo? Então, 1.2.1. O primeiro número 1, computador. O segundo número, que no caso é 2. O que é 2? O que é 2? O que é 2? Olha lá, 2, hardware. E o terceiro número aqui é 1, pois se trata do meu primeiro item de hardware, ou seja, a primeira peça. Como eu vou falar aqui também de outra peça, eu tenho que repetir os passos. 1 de computador, 2 de peças, que é o hardware, ponto 2. 2, esse 2 aqui no final, pois se trata do meu segundo item, a segunda peça. Tá legal? E se eu falasse também de processador? Processador deveria ser 1 de computador, 2 de hardware, 3 de terceiro item. Tá legal? Bom, aí eu parei, acabei, não tem mais nada que falar de computadores. Então, como eu estou mudando de assunto, estou saindo do título de computadores, estou entrando em celulares, aí o número aqui 1 muda para 2. Tá legal? Então, dentro de celular, eu monto meu texto, começo lá a história dos celulares, quem que inventou, quando que surgiu, a evolução deles e tudo mais, e o meu texto está ficando gigante, aí eu falo, opa, preciso colocar um subtítulo, pois eu quero falar de alguns fabricantes, alguns aparelhos, alguns fabricantes. Então, este subtítulo, ele tem esse nível aqui, ó, 2,
pois eu não estou mais falando de computadores, eu estou falando do segundo item, que agora é celular. Aí, ponto 1. E por que eu coloquei esse ponto 1? Porque é o primeiro subtítulo de celular, é o primeiro, certo? Dentro de celular eu quero falar de aparelhos, então por ser o primeiro subtítulo, ponto 1. Aí eu falo assim, são vários os fabricantes, os aparelhos, vários modelos, tal. Entre eles, aí eu quero citar da Samsung, da Apple, da Motorola. Quero citar alguns fabricantes e dentro de cada fabricante também quero contar a história, contar sobre alguns modelos de aparelhos e assim vai. Então, como tudo isso está ligado a aparelho de celular, ao fabricante, então eu tenho que repetir aqui, ó. 2 de celular, 1 de aparelhos, ponto, e agora 1, pois a Samsung é o primeiro que eu vou comentar. Tá legal? E da Apple, então seria 2 de celular, 1 de aparelho, 2 de segundo item que eu vou comentar, segunda marca, segundo fabricante. Motorola, bom, no computador eu só tinha colocado 2 em cada um, esse eu deixei com um a mais. Então seria 2 de celular, 1 de aparelhos, né, de fabricantes, ponto. E agora qual que é o número do final? 3. Por que surgiu esse 3? Pois eu já falei 1 da Samsung, 2 da Apple, 3 Motorola. Tudo bem? Então, se formos olhar aqui, ó, de trás para frente, Motorola é o 3. Aí 1, esse número aqui, ó, do meio, é porque estamos falando de aparelhos. E 2, estamos falando de celulares. Daqui a pouco eu vou começar a dar os espaços, a gente vai entender essa ideia de degrau de vários níveis. E, por fim, aqui, eu tenho um outro subtítulo. É a parte de sistemas. Essa parte de sistemas, eu não vou mais falar de aparelhos. Eu vou voltar a falar de celular, lá em cima. Ou seja, eu estou com o título 2, que é celular, ou celulares, smartphone. E aí, ponto 2. Esse ponto 2, eu coloquei desta forma aqui, ó. 1 fala de aparelhos, 2 fala de sistemas. Então, vamos pensar assim que no meu texto eu estou falando da parte física, de quanto que ele tem de memória, de câmera, essas coisas todas. E aqui eu vou falar de sistemas, o sistema que roda dentro dele. Tá legal? Bom, coloquei 2 sistemas. Então, o meu primeiro sistema tem que ser 2 de celulares, 2 de sistemas, 1 de primeiro sistema que eu vou comentar. E o último aqui, 2 de celulares, 2 de sistemas e 2 de segundo sistema que eu estou falando. Então, ó, está pronto o meu índice para que eu possa começar o trabalho, apenas para a gente entender essa questão de níveis. Então, todo item que tem um número apenas é o título, né, do nosso trabalho aí, computadores e celulares. Ou seja, ele só tem um número, pois é o título. Os que têm 2 números é o subtítulo, ou seja, software tem 1.1. Software 1.1, pois estamos falando de programas de computadores, tá certo? Por isso desse número 1 aqui. Aí vamos supor que aqui onde eu coloquei sistemas, eu colocasse também software, também programas. Aí seria 2, pois esses sistemas, esses programas diz a respeito de celulares, tá certo? Bom, então para a gente entender esses níveis, eu vou fazer assim, ó. Toda vez que tiver um número só, eu deixo começando aqui à esquerda mesmo, um número. Quando tiver 2 números, como é software aqui o exemplo, eu aperto uma vez a tecla Tab aqui, ó, para ele jogar para frente. Ou seja, ficou lá na frente. Toda vez que tiver 3 números, eu pressiono 2 vezes a tecla Tab. Tab e Tab novamente. Olha aqui, ó, tem 3 números. Então, eu venho para cá, Tab, Tab. Aqui são 2. Então, uma vez só. Aqui são 3. 1, 2. Aqui são 3 novamente.
eu preciso pressionar uma, duas vezes. Tá legal? Aí já vai arrumando ele aí. Então, aqui, ó, tem 2 números, pressiono uma vez. 3 números, pressiono duas. Uma, duas. Tá aqui, ó. 3 números. 1, 2. 3 números. 1, 2. Aqui só tem 2 números. Então, eu pressiono uma vez. E os últimos são 3 novamente. Então, 1, 2, Tab. Tecla Tab novamente. 1, 2, tá aí. É pronto a nossa estrutura e essa questão de níveis. Tá legal? Então, se olharmos assim agora, Motorola. Motorola, puxa vida, o que está falando de Motorola? Motorola, aí vamos olhar aqui para trás, assim, ó, está abaixo de aparelhos. Opa, então, quando tiver aqui, ó, Motorola, eu estou me referindo a aparelhos da Motorola. Mas aparelho do quê? Aparelho de celular. Olha lá, gente, voltando aqui para trás, voltando aqui para cima, então, tá certo? Então, essa questão de níveis, conforme a gente vai jogando para frente, ele vai aumentando o número de itens, o número que aparece à esquerda nele. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó, né? Android. Android, a gente sabe que existem vários sistemas do Android. Eles colocam nome de doce, né? Aí tem Kit Kat, Lollipop, e aí vai vários modelos. Aí eu falo assim, eu quero falar do Android versão tal. Então, como eu estaria falando de versões dentro dele, então teria que ser 2 de celular, 2 de sistemas, 1 de Android, e lá na frente de Android é a versão, então coloca lá primeira versão, segunda versão, terceiro, e aí vai aumentando o número aqui de itens, tá certo? Na verdade, é assim, dificilmente utilizamos um trabalho que tem vários desses números assim, como 1.1, 1.1, 1.1, e aí vai ponto 2 e assim vai. Normalmente é até o terceiro nível, pelo menos são esses que nós vamos colocar no nosso sumário, tá legal? Sei que esse vídeo foi completamente teórico, não mostrei ferramenta nenhuma do Word que faz isso, talvez fique um pouquinho complicado, peço que quem não tenha entendido, assista pelo menos mais uma vez esse vídeo, pois o próximo vídeo já vou tratar desse assunto na prática, tudo bem? Então, pessoal, esse vídeo eu encerro por aqui, até a próxima.